Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre números pseudo-aleatórios, tá? Que é basicamente uma forma que a gente tem aí em programação de gerar programas com algum tipo de variabilidade, programas que têm um comportamento que varia de uma execução para outra, tá? A gente vai falar rapidamente agora nessa aula um pouco mais detalhadamente sobre como é que isso funciona, tá? Para começar, vamos considerar o seguinte enunciado, né? Imaginem que eu pedisse para vocês implementar um jogo de par ou ímpar. Tá? Esse é um exemplo bem clássico aí, onde a gente começa a ter necessidade de usar aleatoriedade. Né? Como é que funciona um jogo de par ou ímpar? Né? Se fosse um jogo entre duas pessoas, por exemplo, as duas pessoas combinam ali. A primeira coisa é combinar quem é par, quem é ímpar, né? Então uma pessoa diz par, a outra diz ímpar. Normalmente, claro, está meio implícito, mas as duas pessoas não podem escolher a mesma coisa, né? Tem que ter um consenso aí entre quem é par e quem é ímpar. E aí depois as pessoas escolhem um número da sua cabeça, né? E revelam esse número uma para outra ao mesmo tempo para fazer para fazer a disputa, né? Daí soma-se os números, né? E no final, se a soma der par, ganha a pessoa que escolheu par, se não, ganha a pessoa que escolheu ímpar. Com o computador, nesse caso, o que o jogo pede é que o usuário informe um valor inteiro que ele quer jogar, né, e uma opção, um caractere que vai indicar se o usuário escolheu par ou ímpar. Então, aqui é o usuário que escolhe se ele é par ou é ímpar, e o usuário também escolhe o valor positivo, né, que ele quer jogar. O usuário não pode jogar zero, nem valores negativos, mas isso é tranquilo de controlar no programa. A questão toda é que daí o computador precisa fazer a sua jogada, né? Então o computador ele precisa gerar um número. Esse número tem que ser um número inteiro, entre 1 e 10, por exemplo, né? Nesse caso aqui é um número inteiro entre 1 e 10, para fazer a sua jogada, né? E aí é que está a grande questão, né? Como é que o computador poderia fazer para gerar um número que seja que varie, né? Que seja diferente de uma execução para outra do programa, porque senão o programa fica meio sem graça. Se o computador jogar, se o usuário jogar contra o computador, por exemplo, e o computador sempre fizer a mesma jogada, né? Fica previsível, não tem graça de jogar, né? Isso é assim em muitas situações, né? Em muitos jogos, né? Depois que a gente aprende como que o computador se comporta, fica mais fácil de ganhar dele ou coisa assim, né? Então, para que esse jogo fique interessante, o ideal é que o computador gere sempre números completamente aleatórios, né? Que ele gere um número ali entre 1 e 10, mas que esse número seja desconhecido pelo usuário, né? Como é que a gente faz isso, né? A ferramenta para se fazer isso, né, é a geração de números pseudo-aleatórios. Tá? Então isso é muito comum, vocês vão ver, a gente vai começar a usar isso ao longo do curso, né? Mas isso é muito comum na vida real, nas implementações de programas que existem por aí. Então, praticamente todo jogo tem algum tipo de aleatoriedade, né? Senão não tem graça de jogar, na maioria dos casos. Então lá, se eu estou jogando um jogo de luta, de guerra, de estratégia, de qualquer coisa, de xadrez, né? O ideal é que exista algum tipo de aleatoriedade, porque daí eu não consigo ficar prevendo os movimentos que o computador vai fazer, por exemplo, né, quando eu jogo contra o computador. É muito comum também a gente ver esse tipo de geração de números aleatórios ou pseudo-aleatórios em simulações. Então, vamos supor que eu estou escrevendo um programa que controla o caixa de uma loja, alguma coisa assim, né? Então, geralmente, quando eu quero testar para ver se funciona, ou se funciona para uma loja muito movimentada, por exemplo, eu posso fazer uma simulação e gerar pedidos aleatoriamente, né, com taxas aleatórias para verificar se o sistema consegue comportar todas as solicitações, que tamanho que vão ficar as filas de clientes e coisa do tipo. Então, tem uma série de simulações aí que se usa, principalmente, né, em pesquisa, né, em atividades onde a gente tem algum tipo de esse controle de fluxo de usuários, etc. E se usa esse tipo de geração de números aleatórios.
Existem uma série de algoritmos que geram números que são aparentemente aleatórios e por isso que a gente chama eles de pseudo-aleatórios. Eles não são de fato aleatórios, né? O computador não para e pensa assim, que número eu vou gerar agora, né? E gera um número aleatoriamente, né? Na verdade, esses números aleatórios eles são geralmente gerados com base em funções matemáticas, mas eles, para quem olha de fora, né, para o usuário, aquilo ali é um comportamento totalmente aleatório. O usuário não consegue inferir o comportamento do computador facilmente, pelo menos, né? Os números têm uma variação bem grande aí na geração e a gente consegue enganar o usuário de que aquilo ali é um comportamento realmente aleatório. Tá? Já vai ver como é que isso funciona. Em C, especificamente, a gente usa uma biblioteca que chama stdlib. Essa biblioteca é só incluir, né, no início de cada programa. E ela vai nos fornecer alguma série de funções, né, entre elas, a que mais nos interessa aqui hoje, a função rand, que é essa função aí que vocês estão vendo no meio do slide. Então, quando eu quero um número inteiro aleatório, o que eu faço eu faço uma chamada de função rand, que é essa chamada aqui, né, rand, abre e fecha parênteses, e atribuo o retorno dessa função, o resultado, né, dessa função, que é um número pseudo-aleatório, para uma variável inteira qualquer. Então, quando a gente quer uma variável inicializada com um número inteiro, por exemplo, a gente pode usar essa expressão aqui, tá? Int, para dizer que é inteiro, né? RND, que é o nome da variável, poderia ser qualquer nome, é igual a rand, abre e fecha parênteses. Tá? Essa chamada de função rand aqui é uma chamada de função como qualquer outra, que nem a gente chama, como a gente faz uma chamada de função para ler um valor, por exemplo, com scanf, ou uma chamada de função para imprimir dados na tela com printf, tudo isso são chamadas de função. A função rand não é diferente das outras funções, né? Ela se comporta, o comportamento dela é gerar um número aleatório. Então, eu vou chamar a função pelo nome, não preciso passar nenhum argumento aqui entre parênteses, né? O printf, por exemplo, a gente passa lá um texto entre aspas para ele imprimir na tela, que no caso da função rand eu não preciso passar nada, então eu passo vazio aqui entre parênteses, mas tem que colocar os parênteses igual. E o retorno dela é sempre um número aleatório, tá? Esse número pseudo-aleatório. Vocês podem olhar, lá tem um manual de referência da função nesse endereço aqui, nesse site, tá? Mas basicamente o que a função faz ela gera um número aleatório que varia entre 0 e max rand, rand max, aliás, que é uma constante, né, uma macro que é definida com o maior número aleatório que ele vai conseguir gerar. Então, alguma coisa aqui entre 0 e um número bem grande. Então, o número, se vocês fizerem a chamada da função, vocês vão ver que ela pode dar tanto números pequenos, como 1, 2 ou 3, quanto números muito grandes, como 50 mil, né? Coisas desse tipo. Tá? Aqui tem um exemplo de código, então, direto para vocês. Esse exemplo de código aqui, ele faz a chamada da função rand 3 vezes, por exemplo. Então, né, o que a gente precisa fazer no código para fazer a chamada da função? Primeira coisa, incluir stdlib, né, que é essa biblioteca aqui, que está incluída lá no começo. Depois, eu declarei uma variável que eu chamei de rnd, do tipo int, e eu posso fazer a atribuição dessa variável, né, a inicialização dessa variável, com um número aleatório, fazendo uma chamada para a função. Então, vocês podem ver que aqui eu fiz uma chamada para rand e imprimi o RND logo depois, tá? Essa impressão aqui do RND é esse primeiro valor aqui que está na tela, 41, né? Logo depois, eu faço outra chamada da função rand, outra atribuição para RND, e esse segundo printf aqui imprimiu 18.467. Então aqui vocês podem ver que tem uma aleatoriedade bem grande entre uma chamada e outra da mesma função, né? Então eu fiz a mesma chamada, atribuí para a mesma variável e o valor da variável mudou de 41 para 18.000 numa chamada, né? Na próxima chamada, esse valor não tem nada a ver com os valores anteriores, né? Então a terceira chamada aqui, o valor aqui não tem nada a ver com os anteriores, ele é gerado aleatoriamente por essa função. E nesse caso aqui deu 6.334. Né? Poderia ser 1, 2, 10, 55, deu, no caso, 6.334. Tá? Então, cada chamada da função rand vai gerar um novo número aleatório, ou pseudo-aleatório, diferente. Essa é a ideia. Então, eu poderia usar esses números aqui no meu programa para gerar aleatoriedade, para gerar um comportamento de certa forma inesperado da execução do meu programa.
Bom, tem alguns problemas aí que a gente tem que a gente com frequência vai acabar tendo que lidar quando gera números aleatórios, tá? E esses aqui são, acho que os dois principais. O primeiro deles é que a função rand em C, ela não é, como eu falei, ela não gera números de fato aleatórios, ela gera números com base numa equação matemática, né? Se a gente quiser olhar lá na documentação, inclusive diz qual é a equação que é usada para gerar esses números aleatórios. Então ela não é um segredo, né? A equação é conhecida. E ela gera um resultado lá bastante aleatório, que varia bastante. Só que os números não são de fato aleatórios. Como toda função matemática, para uma entrada, ela gera sempre uma mesma saída, né? Então, por exemplo, no nosso exemplo anterior, a gente viu que o primeiro número aleatório gerado era 41. E toda a primeira chamada da função rand, se a gente não fizer nenhum tipo de parametrização, depois a gente vai ver como é que faz isso, né? Mas toda a primeira chamada da função rand resulta 41, certo? Então, isso não resolve bem o problema, né? Porque a gente queria que o programa fosse aleatório. Eu quero executar o programa agora e executar ele daqui a 5 minutos e quero que dê resultados diferentes. Se ele gera sempre 41 na primeira vez, não me ajuda muito, né? Então, a gente precisa trabalhar com algo que daqui a pouco eu vou falar, que é a semente de inicialização da função rand, para que a gente coloque lá, inicialize essa semente com alguma coisa e aí depois as chamadas para a função sejam verdadeiramente aleatórias, né? Ou gerem valores diferentes a cada execução de um programa. O segundo problema é que a função gera números dentro de um intervalo, entre 0 e max rand, e rand max. Não necessariamente eu quero números dentro desse intervalo. Pode ser que eu precise, no caso, no exemplo do par ou ímpar lá, o computador tem que gerar um número no intervalo entre 1 e 10. Então, eu preciso trabalhar com um número aleatório gerado, mesma coisa, né? Eu tenho que trabalhar com um número aleatório gerado para conseguir usar ele no meu programa. Então, a função rand sozinha não resolve tudo, né? Ela é usada como ferramenta, mas algumas coisinhas a gente vai ter que lidar, né? Alguns probleminhas a gente vai ter que resolver dentro da nossa implementação, na lógica que faz sentido para a nossa implementação. Tá? Bom, em relação ao problema 1, primeiro, vamos por partes, né? Então, o primeiro problema é aquele que, como a função rand é uma função matemática, ela, para a mesma entrada, ela gera sempre a mesma saída, portanto, a primeira saída que ela gera, por exemplo, é 41, sempre, né? Então, aquela sequência que a gente gerou ali, 41, 18.000, depois 6.000, é sempre a mesma sequência aleatória gerada no início na função, tá? Como é que a gente trabalha com isso? A gente precisa configurar ou setar um parâmetro, que é o que a gente costuma chamar de semente aleatória, tá? Então, tem uma outra função que vem junto no mesmo pacote, no mesmo standardlib.h, vem uma outra função que chama srand. Essa função, ela serve para inicializar a semente aleatória, então a gente vai passar para a função um parâmetro, que é o valor da semente aleatória. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo de como fazer isso, tá? Mas, em geral, o que se faz, né? Em geral, a gente precisa inicializar todo o programa com uma semente aleatória que seja diferente do programa anterior. Então, eu vou executar o programa agora, daí eu vou executar ele daqui a 1 minuto. Eu quero que a semente aleatória seja diferente entre um programa e outro, porque eu quero inicializar a função rand com uma semente diferente toda vez. Como é que se faz isso, né? Normalmente, a gente usa o tempo. Poderia ser outra coisa variável, né? Poderia ser outro tipo de valor que varia de uma execução para outra, mas, por exemplo, a gente pode usar o tempo, né? Porque o que acontece é, o tempo atual, quando eu executar o programa agora, vai ser diferente do tempo quando eu executar o programa daqui a 10 segundos, ou daqui a 5 minutos, ou daqui a 20 dias. Então, contanto que exista uma variação no tempo, né? Qualquer variação que existir no tempo vai gerar números aleatórios completamente diferentes. Eu só preciso inicializar a semente aleatória com algo que seja diferente de uma execução para outra, tá? Então, apesar do tempo ser linear, né, o tempo está sempre crescendo, o fato de eu inicializar a semente aleatória com um tempo diferente, com um tempo que é variável, vai fazer com que a geração dos números aleatórios seja bem diferente de uma execução para outra. Como é que eu faço isso? Normalmente, a gente vai fazer uma chamada desse tipo aqui, uma vez só, tá? Então, antes de iniciar a execução do algoritmo, antes de fazer qualquer coisa com o algoritmo, antes de gerar qualquer número aleatório, uma vez só no início do programa, por exemplo,
eu faço essa chamada aqui. Então, essa chamada é sRand, tá? Então, sRand é a função que inicializa a semente aleatória. Entre parênteses, eu passo algo que varia de uma execução para outra. Por exemplo, o tempo atual. Então, time é uma função que gera o tempo atual em segundos, desde lá de 1º de janeiro de 1970, uma função que fica contando o tempo em segundos lá a partir dessa data, né? Uma data fixada aleatoriamente, mas esse tempo em segundos vai ser passado aqui, vai ser um número grande que vai variar de uma execução para outra. Contanto que as execuções aconteçam com 1 segundo de diferença entre uma e outra. Tá? Então, se eu executar agora e executar daqui a 1 segundo o mesmo programa, ele vai gerar uma semente aleatória diferente, um comportamento completamente diferente para a função rand. Tá? Para usar essa função aqui, né, time, a gente precisa incluir essa biblioteca time.h. Então, time, entre parênteses, null, vai gerar o tempo atual em segundos desde 1º de janeiro de 1970. Certo? Por exemplo, tá? Então, agora a mesma implementação de antes, só que usando a inicialização da semente aleatória. Então, eu vou inicializar a semente aleatória aqui com time null, uma vez só, bem no começo do programa. Então, logo depois da declaração das variáveis, por exemplo, eu inicializei aqui a semente aleatória e depois fiz 3 chamadas para a função rand. As 3 chamadas são exatamente iguais à do exemplo anterior. Então, na primeira chamada, ele gerou 5.012. Na segunda chamada, ele gerou 30.520. Na terceira chamada, ele gerou 30.832. 3 números que são suficientemente aleatórios, né? Eu parei, né, terminei de executar, cliquei de novo lá para executar o programa e a segunda execução, que é essa de baixo aqui, gerou 3 números completamente diferentes. O primeiro foi também 5.127, um número próximo desse primeiro gerado aqui, mas o segundo número, por exemplo, já deu completamente diferente desse aqui, né? Deu 13.498. Então, e o último mais ainda, né? O último deu 718, esse aqui tinha dado 30.000. Então, cada chamada da função rand, contanto que eu inicialize a semente com valores diferentes, se eu inicializar a primeira semente com 1 e a segunda semente com 2, os valores gerados aleatoriamente vão ser completamente diferentes de uma execução para outra. Tá? Então, isso aqui resolve de alguma forma, né, o primeiro problema, que era que a gente precisa fazer alguma coisa, né, inicializar essa semente com alguma coisa para que entre execuções diferentes não sejam gerados os mesmos números aleatórios. Feito? O segundo problema também é um problema bem básico, é simples de resolver, mas é algo que a gente precisa comentar. Né? Então, o segundo problema era o seguinte, né? A função rand, ela gera números aleatórios dentro de um intervalo, entre 0 e rand max, que é a constante lá, que é um número bem grande. Tá, tudo bem, mas no meu programa nem sempre eu quero números aleatórios grandes, eu quero às vezes números entre 1 e 10, às vezes eu quero números entre 0 e 100 ou qualquer coisa do tipo para gerar uma probabilidade, por exemplo, entre 0 e 100, alguma coisa assim. Então, como é que eu posso trabalhar com esses números para colocar eles dentro do intervalo que eu quero? Porque o programa, a função rand lá vai gerar um número aleatório que vai ser 50.000. Daí eu preciso fazer esse número cair dentro do intervalo que eu quero. Como é que geralmente a gente faz isso? Né? A estratégia mais natural é usar resto da divisão. Então, por exemplo, se eu quero um número, qual é a característica da função dessa operação, esse operador resto da divisão aqui? Ele vai fazer a divisão e vai pegar o resto, né, o que sobrar, da divisão inteira. O resto da divisão inteira está sempre entre 0 e o divisor, certo? Então, se eu tentar fazer uma divisão inteira por 10 aqui, por exemplo, o resultado vai dar sempre entre 0 e 9, certo? Não importa se esse rand aqui gerou um número gigantesco, 1 milhão, né? Se eu tentar fazer a divisão pelo resto se eu pegar esse número, tentar fazer a divisão por 10 e pegar o resto vai estar sempre entre 0 e 9, certo? Então, se isso aqui, por exemplo, se eu quiser gerar um valor entre 0 e 9, isso aqui resolve, né? Se eu quiser gerar um valor entre 0 e 100, por exemplo, eu posso fazer a divisão por 101, por exemplo, né? Então, eu posso tirar o resto da divisão por 101, vamos supor. Então, para gerar números aleatórios entre 0 e alguma coisa, eu sempre posso pegar
e só fazer o número mais 1 aqui, né? Vai dar sempre o tamanho do intervalo que eu quero. Se eu quiser gerar números negativos, por exemplo, aqui é um caso, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar, se eu quisesse fazer nesse intervalo aqui, entre menos 20 e 20, né? Eu vou ter que gerar números aleatórios, gerar os números aleatórios, depois usar o resto da divisão e depois fazer um deslocamento no intervalo, por exemplo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar um número, nesse caso aqui, né? Essa primeira parte da operação vai gerar um número aleatório. Esse número vai ficar entre 0 e 40, certo? Então, como é divisível por 41, aqui eu estou perguntando se esse número é divisível por 41, né? Tentando fazer a divisão e pegando o resto. Então, esse número aqui, o resto da divisão de qualquer coisa por 41 vai estar entre 0 e 40. Depois eu pego esse valor e subtraio 20. Então, se vai dar alguma coisa entre 0 e 40, e eu tirar 20 disso, né? O limite superior vai ser 20, o limite inferior vai ser menos 20. Então, a ideia é fazer um deslocamento aqui entre, usando, por exemplo, né, uma subtração. Mesma coisa para cima, né? Então, isso aqui seria um deslocamento para baixo, né? Um deslocamento negativo, né? Para deslocar o intervalo para baixo. E esse aqui seria um deslocamento para cima. Então, vamos supor que eu quisesse gerar um número entre 1 e 100, né? Mesma coisa, eu gero um número entre 0 e 99 e somo mais 1, que é o que está fazendo aqui, né? Então, isso aqui, né? Essa operação vai gerar um número entre 0 e 99 e eu somo mais 1, né? Se o número gerado for, por exemplo, 0, ele vai somar mais 1, vai dar 1. Se o número gerado for 99, ele vai somar mais 1, vai dar 100, tá? Então, essa é a ideia. Eu tenho que trabalhar com esses valores aleatórios gerados e tentar encaixar eles dentro do intervalo que eu preciso para resolver meu problema. Aqui tem um exemplo de código, né, que implementa aquilo que a gente estava falando antes ali, tá? Então, o primeiro intervalo aqui, a primeira chamada de rand, vai gerar um valor que está entre 0 e 9, e a gente pode ver aqui que gerou 0, casualmente, né? Então, ele gerou um número que era divisível por 10, né, e não teve resto. Aqui no caso, eu vou gerar um número entre menos 20 e 20, aí aqui ele gerou um número que deu menos 5, então gerou um número dentro do intervalo, e por fim eu vou gerar um número entre 1 e 100, tá? Então aqui, por exemplo, ele gerou um número 42, tá? Um número que está dentro desse intervalo. Então, esses números aleatórios aqui, rand, né, que foram gerados, podem ser aqueles números gigantescos lá, 6.000, 7.000, 30.000, qualquer coisa assim, e eu consigo encaixar eles dentro do intervalo que eu quero. Por fim, né, para a gente acabar retomando lá o nosso enunciado, né, o que a gente queria era implementar um jogo de par ou ímpar, tá? E aqui está um exemplo de implementação desse jogo de par ou ímpar para vocês. Depois vocês podem pegar esse código aí e tentar implementar ele no CodeBlocks, compilar e testar, tá? Basicamente, o que esse código faz é, ele tem duas variáveis lá, uma jogada do computador, uma jogada do usuário e uma jogada do PC. Tem uma opção, que é a opção que o usuário vai fazer por par ou ímpar, por isso que ela é um char, né? Então vai ser P para par e I para ímpar. E tem um outro char aqui que eu usei para o resultado. Como é que isso aqui funciona? Primeira coisa, né, a gente não pode esquecer, inicializar com o tempo atual, aqui a semente aleatória, para que o programa gere valores aleatórios toda vez. Ler os valores da opção do usuário, de para par ou ímpar, da jogada do usuário. E a jogada do PC, no caso, eu gerei um número aleatório aqui que está entre 1 e 10. Então, eu vou fazer esse rand mod 10 aqui, que vai gerar um número entre 0 e 9, e vou somar mais 1 para gerar um número entre 1 e 10. Mensagem para o usuário, né? O computador jogou esse valor aqui, só para o usuário saber o que o computador jogou, para não parecer que é pegadinha, né? E depois, como é que eu calculo o resultado, né? O resultado vai ser sempre a jogada do usuário mais a jogada do PC, mod 2, se isso aqui der 0, é porque o número é par, certo? O número resultante é par. Se não, o número resultante é ímpar, certo? Então eu já digo aqui se deu par ou se deu ímpar e atribuo um resultado. Então o resultado é só para depois poder comparar com a jogada do usuário. Então se o usuário vai jogar uma opção lá que é par, P ou I, né? Par ou ímpar, e eu vou atribuir aqui um resultado. Se for par, eu vou botar um P. Se for ímpar, eu vou botar um I. Se esse resultado for igual à opção do usuário, quem ganhou foi o usuário, né? Então o usuário escolheu par e o resultado deu par, é isso que isso aqui quer dizer. Ou então, se isso aqui deu diferente, né? Se o resultado não é igual à opção do usuário,
deu ímpar. E aí quem ganhou foi o computador, certo? Então, essa é a ideia. Fica aí como dica para vocês de implementação e até a próxima.